Vamos louvar o hino de número 139 da harpa. Logo após o hino 372. Be
Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido mais esta rica oportunidade de estarmos aqui, reunidos para juntos louvar, bendizer o seu santo nome. Convido a todos nesta noite para nós juntos lermos a palavra do Senhor, Salmo de número 19. Louvado seja Deus. Salmo de número 19. Glória a Jesus. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorie de mim, então serei sincero e falarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, meu Pai, por mais esta rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor tem nos concedido, meu Pai amado, de mais uma vez podermos aqui, Senhor, estarmos reunidos, meu Pai, na tua casa, para louvarmos, bendizer, meu Pai, o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor nos céus e na terra. Deus bondoso, Pai amado, Senhor, fala, Senhor, os nossos corações, ó Pai, através, meu Pai, da tua santa palavra que será ministrada nesta noite. Deus bondoso, Pai amado, quebranta, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, para que possamos ouvir, meu Pai, mais e mais da tua palavra, vivermos, meu Pai, a tua santa palavra. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. O irmão pode tomar assento nesta noite. As jovens vão louvar a Deus com ele logo após o pastor Francisco. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Convidamos a todos a ficar de pé e louvar juntamente conosco, amém?
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Salve toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui juntos para louvarmos e bendizermos o Senhor. Digo aos irmãos, me sinto feliz de estar na casa de Deus. Irmãos, o culto no lar é uma bênção, mas a comunhão dentro da casa de Deus, esse momento de louvor e adoração, é de Deus para as nossas vidas. O pastor Gilmar esteve passando alguns dias em viagem e agora retornou. O que a igreja diz ao pastor Gilmar? Seja bem-vindo, pastor Gilmar. Estava com saudade do irmão. Faz tempo que não lhe vejo. Amanhã, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Os irmãos, na medida do possível, estejam aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. E às 19 horas, culto das primícias. Como os irmãos bem sabem, temos o costume de não só no culto das primícias, mas principalmente nesse dia, trazermos alimentos não perecíveis para estar ajudando alguém que possa estar em necessidade no seio da nave da igreja, entre os irmãos e até outras pessoas. Então, traga, ajude. Com certeza será de grande importância. Irmãos, acredito que todos os irmãos tenham visto nas redes sociais o irmão Dalvino Marques, pastor Dalvino Marques. Foi noticiado que ele desapareceu, se não me engano, anteontem. Foi publicado, muitos irmãos, ele congrega ali na igreja do pastor Manuel, ali no Arapuangas, né? É membro da Inficep. Uma pessoa muito simpática, que já tive a oportunidade de conversar com eles poucas vezes, mas me agradei bastante. Vamos orar pelo irmão, coloque ele nas suas orações, que ele possa retornar para o seu lar, que o que aconteceu tenha sido somente um momento, que vai normalizar, ele vai voltar para a sua família e vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Também a irmã Célia, ela foi internada com Covid, já recebeu alta, mas continua com diagnóstico, continua apresentando sintomas. Os irmãos possam colocar nas suas orações. Nesse momento, convido os irmãos para ficarmos de pé. Nós estaremos apresentando essas pessoas que foram citadas e também clamando que o pastor Francisco, pelo Espírito Santo de Deus, possa nos trazer a palavra de Deus às nossas vidas. Amém? Oremos. Amado, bendito e eterno Deus Pai, obrigado, papai querido, por estarmos aqui nessa casa de oração, Pai, cultuando e louvando o seu santo nome, Pai. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, Pai. Ó Deus meu, nós temos irmãos que estão necessitados, que o Senhor possa prover e que o Senhor possa nos fazer abençoadores para os ajudar. Abençoe ali a família do irmão Dalvino Marques e também a ele, Pai. Que isso só tenha sido um momento e que ele possa voltar ao centro da sua família e que tudo possa estar em paz. Abençoe também a irmã Célia, Pai. Que o Senhor possa sarar, porque Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, e nós cremos nisso. Aqui também há muitos irmãos que têm familiares que possam estar neste momento enfermos por essa situação que assola o mundo ou por qualquer outra, mas nós cremos na provisão de nosso Deus, nós cremos na provisão daquele que nos libertou e liberta, cura e sara. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, Pai, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo um restaurar das suas forças, Pai, em nome de Jesus. Também nós lhe apresentamos o pastor Francisco, Pai, que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, possa o guiar, o conduzir para trazer a Tua palavra aos nossos corações.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muita alegria na nossa vida, porque passamos 30 dias aproximados sem poder congregar devido às situações, todos sabem. E no dia de hoje nós estamos retornando à casa do Pai para juntos nós celebrarmos a Ele com júbilo e com alegria. E eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que eu estava refletindo e o Espírito de Deus revelou ao meu coração. A firmeza do cristão. Respondam comigo. A firmeza do cristão. Graças a Deus. Nós sabemos que todos nós, o povo de Deus, passaram por situações adversas. Mas a palavra de Deus revela que nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com todos o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, para a nossa reflexão. E nós iremos entender por que a firmeza do cristão. Todos sabem historicamente que Daniel fora levado cativo para a Babilônia. A nação de Israel fez o que não convinha, pecaram contra o Senhor. E por conta desse comportamento, foram disciplinados. E a disciplina é que Nabucodonosor invadiu a Israel e os levou cativo. E olhem a postura de Daniel ali no cativeiro. Capítulo 9 do livro de Daniel, versículos de 1 a 3, 6 a 10. Vejamos o que diz a palavra. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar nessa noite. Aqui está uma demonstração de que aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles continuam, eles permanecem firmes. Daniel estava como escravo de guerra em uma nação pagã, onde não tinha
socialmente falando, a liberdade de expressar os cultos a Deus. Mas aquele homem, ele nos dá uma grande lição para os nossos dias. Nada impede a comunhão do cristão. Nada impede a comunhão do servo de Deus. Ainda que sejamos impedidos, de alguma forma, de maneira parcial, eu quero dizer que nós temos a comunhão com Deus. Aleluia. Daniel mantinha sua comunhão com Deus. No livro do próprio Daniel declara que quando ele chegou ali no cativeiro, a primeira postura dele foi propor no coração a não se contaminar. Mesmo em situação de risco, de um eminente risco, ele propôs no seu coração. Por que ele tomou aquela decisão? Porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia que ele servia um Deus vivo. Ele não estava servindo a Deus que não ouve, que não pode responder. Ele sabia pela palavra que o Deus de Israel é o Deus que opera milagres em cima nos céus e embaixo na terra. E ele sabia que mesmo naquela situação de privação de cultuar a Deus, mas ele podia realizar o seu culto racional, ele e Deus. Por isso é que ele propôs no coração a não comer a comida sugerida pelos oficiais do rei. E por conta daquela atitude, Deus provou que ele era e que ele é com seus servos. Aonde você estiver, Deus é com você. Aonde você andar, ali está a presença de Deus. Porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente. Ele não está longe, Ele está perto, Ele está presente na vida do seu povo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele por várias vezes ele declara que Deus habita no meio do seu povo. Paulo declara à igreja de Corinto que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então Deus está conosco, Deus está com a sua igreja. Mesmo nessa situação de crise, de aflição, Deus está conosco. Quem crê nisso, diga amém. E Deus provou que ele era com Daniel. E Daniel entendeu pela Escritura. Eis a razão porque é bom nós conhecermos a palavra. 70 anos passaram. E nós entendemos que Daniel, além do hábito contínuo, que é a comunhão com Deus, da oração, através da oração, ele também lia, ele era leitor da palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, os pergaminhos no livro de Jeremias, capítulo 29, Daniel entendeu que o fim daquela situação ultrajante e humilhante estava se findando. E ele declara o júbilo e alegria, mesmo não sabendo ainda que o decreto do rei não tinha sido publicado, mas ele já participou antecipadamente da alegria. Por quê? Porque Daniel vivia uma vida de consagração constante a Deus. Nós não podemos, talvez, cultuarmos como antes nós cultuávamos a Deus. Mas eu quero dizer pela fé nessa noite que a nossa comunhão e consagração a Deus, ela não está impedida. Nada nos impede de nós termos comunhão com Deus. Nada nos impede de orarmos a Deus. Nada nos impede de entrarmos no nosso quarto 3 vezes ao dia e orarmos ao Senhor.
nada nos impede de andarmos orando dentro do nosso lar, por onde nós passarmos. E Daniel, ele demonstrou que ele tinha uma vida contínua de consagração a Deus. Entendemos que muitos irmãos estão passando por um momento difícil. Na verdade, é bom estarmos na casa do Senhor. Como o presbítero Paulo disse nessa noite, o culto da nossa casa é muito importante e deva ser contínuo. Mas o culto na casa do Pai, aqui é o lugar da perfeita comunhão, aqui é o lugar da manifestação, da fraternidade. É aqui que Deus prometeu que operar o milagre da nossa vida. Por isso que ele respondeu a Salomão dizendo: os meus ouvidos estarão atentos à oração que for feita neste lugar, isto é, na casa de Deus. E aqui é onde Deus nos renova, aqui é onde é ministrada a palavra de Deus, aqui é onde é ministrada as virtudes do Senhor. E isto dava-lhe condições de orar. Quando o crente ele permanece, quando ele cultiva a comunhão com Deus, dá-nos condições de orar a Deus. E a Bíblia declara que a oração dos retos, a oração dos fiéis é o contentamento de Deus. É como um pai que tem alegria de conversar com seus filhos. Assim Deus tem contentamento na oração dos seus servos. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 8, está escrito que é o contentamento de Deus quando os seus fiéis, quando os seus filhos, quando o povo dele se reúnem para orar. Porque na oração nós dedicamos a Deus a nossa gratidão, o louvor. Nós declaramos a Ele o nosso amor, a nossa gratidão. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 29, está escrito que Deus escuta a oração dos justos. Deus escuta, Deus ouve a oração dos justos. Ainda que passemos por situações difíceis, eu quero dizer nessa noite, continue clamando a Deus, porque Deus escuta a oração dos justos. No livro de São João, capítulo 9, verso 31, está escrito que Deus não ouve pecadores, mas quem é temente, estes Ele ouve. Aleluia. O ímpio clama, o ímpio grita, e muitas vezes não tem a resposta, mas nós que cremos, nós que fazemos menção do nome do Senhor, nós clamamos com confiança, sabendo que Deus está presente. E eu tive a experiência esses dias, mais uma vez, de que Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração. Quando o médico declarou que a Clélia estava com 50% do pulmão comprometido, naquele momento eu pensei, é o milagre de Deus nessa hora. Porque uma pessoa com o fígado atingido e 50% do pulmão é o milagre de Deus. E o médico disse a ela que a contaminação no sangue dela foi tão grande que é praticamente um humano suportar. Mas o médico disse, alguma coisa aconteceu com a senhora, que a senhora está superando muito positivamente. E ela respondeu, sim, doutor, eu sei que a medicina me auxilia, mas a minha causa tem um outro que cuida de mim. E o médico respondeu, então continue na sua crença. Por quê, irmãos? Porque naquele dia de aflição, naquele dia de humilhação, naquele dia em que eu deixei a Clélia ali no agarrão, e a enfermeira-chefe virou para mim, a partir de hoje não tem visita, a partir de hoje não tem mais acesso. Naquela hora, eu senti o mesmo sentimento do holocausto. Quando aquele guarda mandou eu sair
e ele fechou aquela porta de ferro. Ali pronto, ali era só a mão de Deus. Porque se ela pedisse um socorro, não tinha socorro humano, mas tinha o socorro do Deus vivo, aleluia. Porque a oração dos justos é alegria, é o contentamento do Senhor. O justo clama e Deus ouve. O justo pede e Deus responde, aleluia. E Daniel sabia disso, por isso ele clamou a Deus, com jejum, com oração, com humilhação, ele se humilhou na presença do Senhor. E a Bíblia no livro de Mateus declara que aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados, não pela mão do homem, mas pela mão do Todo-Poderoso, aleluia. Então, se alguma coisa te aflige, aleluia, levante a sua cabeça, ore, porque a sua oração é a alegria do coração de Deus. Ore e clame a Deus, porque Deus responde àqueles que são fiéis. Eu me abati, eu clamei a Deus, eu me emocionei, mas depois me alegrei, porque a resposta do Senhor me deu alegria. E eu quero também nessa oportunidade compartilhar essa alegria com todos os irmãos, que eu sei que muitos irmãos, todos os irmãos aqui, entristeceram comigo, mas também se alegraram comigo, né? A irmã Clélia não pôde vir hoje, porque está em repouso de 30 dias, mas está bem recuperada para a glória de Deus. Então, essa é a certeza da vitória do cristão, é quando ele permanece com a sua comunhão perfeita em Deus. E Daniel tinha certeza. Daniel era um homem de estatura espiritual perfeita diante de Deus. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva nas suas orações. Por quê? Porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater o combate da oração. O que significa perseverar firmemente nas orações. No livro de Romanos, capítulo 12, nos adverte sobre isso, da perseverança na oração. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 30, também nos exorta a perseverarmos continuamente uma vida de oração. Colossenses 1, capítulo 2, verso 1, também nos estimula a perseverarmos em uma vida de oração a Deus. Há muitos que raramente visitam um culto de oração. Não tem aquela experiência. Tomemos como exemplo a vida de Daniel, que tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia. Isso é difícil? Não. Tudo é possível que crê. Eu costumo dizer que a oração, ela só é ruim para aqueles que não têm o hábito contínuo dela. Mas quando nós começamos a orar, a oração é uma alegria, é um gozo que nasce na nossa alma. Quantas vezes não vê cristão, crentes, chorando de alegria na oração? Quantos não têm essa experiência para contar? Eu tenho. Quantas vezes na oração eu tive aquele júbilo, aquela alegria? Não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria que vem pelo Espírito de Deus na nossa vida. Por isso, meus irmãos, resgatemos o hábito de orarmos, de continuarmos orando a Deus. Deus responde às orações. Daniel teve a resposta. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus. Olha que maravilha. Daniel orou não como aqueles que não têm fé, mas ele orou lembrando-se da promessa de Deus. Deus tem promessa na nossa vida.
Deus é o Deus da aliança. E um dos termos da aliança é a promessa, é a palavra da promessa. Se Ele prometeu que nós vamos vencer, nós vamos de vencer. Quem crê nisso, diga amém. Se Deus prometeu que nos vai dar alegria, quem crê nisso, glorifique a Ele. Se Deus prometeu que vai salvar nossa família, levante a mão e glorifique a Deus, porque a sua família será salva para a glória de Deus. E Daniel orou lembrando-se da promessa de Deus. E ele disse: eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Olha que maravilha. Olha o que Deus diz para nós nessa noite. Eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse que nós fomos escolhidos para ser cabeça e não cauda. Por isso, não aceite esse sentimento soprado por espíritos de demônios, dizendo que você não vai vencer. Levante a sua mão e glorifique, porque você vai vencer. Não fique com esse sentimento de amargura, de tristeza, que eu sou um decepcionado, que eu sou um frustrado. Não, levante a sua cabeça e glorifique a Deus, porque Deus vai nos visitar, Deus vai cumprir sobre nós a sua boa palavra, aleluia, tornando-vos trazer alegria, tornando-nos a trazer a mesma posição de antes, aleluia. O Senhor Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que prometeu, e Ele mesmo disse o sim e disse o amém sobre a sua palavra para que ela se cumpra. E Daniel entendeu que todos os judeus seriam libertados. Olha a fé aqui, ó. Mesmo estando vivendo há 70 anos em uma outra nação, como escravo de guerra, Daniel entendeu pela palavra e pelo Espírito que o seu povo, a sua nação, retornaria, seriam libertados para voltarem a Jerusalém, a terra de Judá. Ele entendeu pela palavra e pelo Espírito. Daniel entendeu que eles receberiam permissão para reedificar o templo do Senhor, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Ele entendeu que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de toda provisão, Ele é o Deus que provê. É um momento de muita aflição, bem da verdade, meus irmãos, com uma crise como essa, um pai de família desempregado, jovem desempregado, mãe de família desempregada, mas eu quero dizer, debaixo do sangue de Cristo nessa noite, nós servimos o Deus provedor de todas as coisas, aleluia. O Deus que tudo pode, o Deus que move os céus, o Deus que move até o ímpio para abençoar o seu povo. Deus moveu a mão de um ímpio para abençoar o seu povo. Deus moveu o coração de um homem que não temia Deus para abençoar o povo de Deus. E tudo aquilo que fora destruído foi restaurado, porque Deus assim agiu de maneira maravilhosa, né? E com isso, nós temos a alegria de ver a majestade de Deus e podemos glorificar a Deus. Jó fez uma declaração muito interessante. Depois de ele passar por toda aquela situação de provação, ele disse: antigamente eu te conhecia de ouvir falar,
Tem muitas pessoas no meio da igreja que conhecem a Deus só de ouvir falar. Mas nós precisamos conhecer a Deus como Jó conheceu. Ele disse: antigamente eu te conhecia de ouvir falar. É bom, as pessoas vêm, ouvem falar de Deus, ouvem falar que Deus é bom, ouvem falar que Deus opera milagres, ouvem falar que Deus cura, ouvem falar que Deus resgata. Mas melhor ainda é nós termos a comunhão perfeita e ter a experiência que Daniel teve, aleluia. Que teve a experiência que Jó teve, que no final da sua provação, ele diz: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não eram os olhos físicos, mas os olhos do entendimento. Jó foi curado da sua cegueira do entendimento. Ele diz: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, isso é, hoje o meu entendimento te vê. Daniel também passou por essa experiência. Naquela oração de 21 dias, ele teve a experiência de ver a glória de Deus. Não desista. Não desista em nome do Senhor. Persevere. Ainda que alguém diga que você não vai vencer, levante a sua mão e diga como Daniel: eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. E no final daquela oração, o anjo de Deus visitou a Daniel. E olha a expressão de Deus: homem muito amado, aleluia. Homem muito amado, amado do Senhor. Desde o primeiro dia, Deus ouviu as tuas orações. Desde o primeiro dia, Deus está ouvindo o seu clamor. Desde o início da sua campanha, Deus está ouvindo o seu clamor. Mas tem alguém que se interpõe. Não quer que as suas orações cheguem diante de Deus. Deus vai nos responder. Deus vai nos dar vitória, como deu a Daniel, como deu ao povo de Deus naquela época. Não fique apavorado com essa situação. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Aquilo que eu digo aqui, eu não digo por dizer. Eu sei que o Deus a quem nós servimos antes é poderoso para nos dar a vitória. No dia que o presbítero Paulo Dias chegou para mim e falou assim: pastor, o meu pai foi levado para a UTI. E ele estava preocupado porque o pai dele, sedentário, já de uma idade, naquele dia como homem, eu falei: meu Deus, o homem vai morrer, não vai aguentar. Mas no mesmo instante que eu pensei, quando eu estava de joelho, eu disse: Senhor, Tu és o Deus que dá vida a quem não tem mais vida. Passou-se os dias e o presbítero Paulo falou assim: meu pai reagiu, meu pai saiu da UTI. E há poucos dias o pai dele estava liberto, superou a Covid para a glória de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Façamos como Daniel. Deus não nos esquece, Ele vai nos fortalecer. Ainda que eu esteja debilitado, mas permaneça na presença. Permaneça no propósito. Não murmure. Continue glorificando a Deus. E Daniel teve a presença de Deus na sua vida. Ele viu o manifestar de Deus. Ele viu a presença de Deus. Ele viu a glória de Deus. E ele ouviu a expressão que todos gostariam de ouvir: homem muito amado. Que Deus nos ajude a perseverar como Daniel perseverou. Que Deus nos ajude a ter a mesma convicção que Daniel teve ao chegar no início daquela provação, levado cativo a uma terra estranha, uma terra pagã, que foi tema de escola bíblica que nós estudamos há tempos atrás, que existia mais de 200 deuses naquela nação. Daniel propôs no seu coração
a não se contaminar. Olha que desafio. Era aceitar ou morrer. E ele disse, ele propôs no seu coração a não se contaminar. Responda comigo, Deus honra aqueles que honram a Ele. E Deus honrou a Daniel. De escravo, de cativo de guerra, passou a ser cabeça, passou a ser conselheiro, passou a ser homem de confiança. O dia que o filho assumiu o reinado, o filho de Nabonido, que promoveu aquela festa e profanou, desonrou a Deus, pegando os utensílios sagrados para comemorar na sua festa. A Bíblia declara que o milagre acontece, algo sobrenatural acontece. Uma mão humana escrevendo. Ah, meu filho, naquele momento acabou a alegria da festa. Naquele momento acabou o ânimo de todos, porque não teve astrólogo, pastor Luiz, não teve adivinho que pudesse interpretar aquelas poucas palavras. E mais uma vez, o homem que não se contaminou fora levado à presença do imperador. E o homem de Deus, quando foi chegando, foi dizendo: pesado foste na balança e fostes achado em falta. Ei, Deus tremendo, aleluia! Esse é o Deus que te usa nessa sociedade. Quem crê nisso, glorifique e tome posse disso. Esse é o Deus que nos usa, irmã Terezinha. Então, por isso, levante a sua cabeça e mande esse sentimento negativo embora em nome do Senhor. E diga, eu sou amado do Senhor. Não se contamine, não aceite o suborno, não aceite as propostas indecentes que propõe nessa sociedade. Daniel propõe no seu coração a não se contaminar. E de escravo passou a ser cabeça, passou a ser conselheiro, passou a ser respeitado, porque ele não se contaminou. Jovens, meus filhos, continuem sendo fiel, continuem sendo obedientes, porque maior é aquele que está conosco do que o que está lá fora do mundo, para nos dar a vitória. Que Deus nos ajude. E vamos participar da ceia do Senhor nessa noite, com júbilo e com alegria. E se porventura alguma coisa negativa sondou a sua cabeça, maior é Deus para te curar nesse momento em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar orando a Deus nesse momento. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para nós estarmos declarando ao Senhor a alegria de participarmos da ceia, a alegria de estarmos aqui hoje, aleluia, graças a Deus, um momento muito especial para a igreja, pois hoje nós relembramos o amor com que Deus nos amou. E a Bíblia declara que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que crê em Deus aqui? Oremos a Deus nessa noite. Santíssimo Deus e eterno Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, e eis aqui a mesa posta, Senhor. Todos irão participar da ceia. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque aquilo que achamos cometido, Senhor, direto ou indiretamente, meu Deus, consciente ou inconscientemente, Senhor, venha nos perdoar, meu Deus. Nós queremos participar com júbilo e com alegria, Senhor. Pai de eterno amor, opera o teu milagre no coração dos teus filhos, curando-nos, ó Deus, patologicamente, psicossomaticamente,
curando-nos espiritualmente, Senhor, porque nós queremos participar com júbilo e com alegria, e pela fé, todos participem da ceia nessa noite, com alegria, glória a Deus. No livro, na primeira carta da igreja de Corinto, capítulo número 11, versículo de número 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Está aqui, símbolo, figura do corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo, e declarou: depois de tomar o pão, tendo dado graças, é o que nós vamos fazer nessa noite. Diácono irmão Antônio Aldeni, levante para dar graças em nome do Senhor. Sim, Senhor, te damos graça nesse momento, ó Deus. Santifique, meu Deus. É símbolo, figura do teu corpo que fora partido por nós, Senhor. Sim, Senhor, é verdade, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Em abundância, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Declaramos consagrado. E tendo dado graças, o partiu. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus, ó Redentor, vem sem tardar, do pecador o mal.
alegria nessa noite. Com a mesma convicção de Daniel, em perfeita comunhão essa que nos proporciona esse lugar de alegria. Aleluia! Ó Santo Espírito de meu Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pela fé te damos graças, Senhor, nessa noite. O Senhor és o pão vivo que desceu do céu. E pela fé, como Daniel, Senhor, nós não nos contaminamos, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para celebrar com júbilo e com alegria, meu Deus. Muitíssimo obrigado, meu Deus. Hoje para todos sempre. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: eis aqui o fruto da vida. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança que fora feito no sangue de Cristo. Nós temos a alegria de participar, porque alguém fez uma aliança conosco. Alguém fez um pacto conosco. Alguém fez um testamento. Nós vamos orando, consagrando a Deus. Pode orar. Sim, meu Deus. É, meu Deus. Pai, determinamos consagrado, Senhor Deus. Ali na cruz, é verdade, meu Deus. Sim, me cantarai. Me cantarai. Seu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque todas as vezes que bebeis, podem servir. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz
da glória. Seu sangue que fora vertido ali na cruz, ali no Calvário, Senhor. Oh, Liriri. Sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. Sangue que nos resgata da condenação do inferno. Sangue que pelo qual nós somos santificados. Sim, aleluia. Ó Deus de toda a glória, muito obrigado, meu Senhor. Hoje para todo sempre, aleluia. Graças a Ti, meu Deus, hoje para todo sempre. Nesse momento, nós vamos estar de pé, louvando e bendizendo o nome do Senhor com mais um hino de louvor. Meus irmãos compartilham, adorando a Deus com as suas ofertas, seus dízimos na casa do Senhor. E reforçando o aviso, amanhã eu quero convidar a todos. Retornamos também à escola bíblica. E reforçando também o culto das primícias. Teve um irmão que trouxe a sua cesta, nem sei quem foi. E a cesta já foi bem-vinda, viu, irmão? Você estava aqui, aleluia, já foi bem-vinda hoje, em nome do Senhor. Tá certo? Então, eu quero convidar os irmãos em nome do Senhor. O irmão Fábio ainda tem falando, está comunicando que ainda há revista. Se porventura houver alguém que ainda não adquiriu a sua revista, procura o Fábio na saída e ele vai estar concedendo a revista a você. E eu também gostaria de amanhã, os irmãos que não cearam hoje, vai ter a ceia pela manhã, na escola, e também à noite. Mas tem uns irmãos que não podem vir, que não puderam vir à casa de Deus, devido às normas que foram publicadas. E eu queria, nessa noite, convocar o presbítero Gilmar amanhã, se há possibilidade, não sei, no período da manhã, servir a ceia da irmã Rita Pacheco, a irmã Nazaré, não sei se a irmã Salém vai vir à noite. Vai vir à noite. Tá bom. Ok? Pode ser, presbítero Gilmar? Pode ser? Então tá, amanhã. A gente vê mais se alguma pessoa. Esses irmãos que estão mencionados, a família do pastor Luiz, são pessoas que estão dentro da restrição. Tá certo, meus irmãos? Então vamos estar atentos aí para servir a ceia também esses irmãos. Louvemos a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me
agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. De pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que ouvimos, meu Pai, da Tua santa palavra nesta noite. Muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos livrando, ó Pai, de todo mal, abençoando, ó Pai, a todos. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus.